Allan Kardec. Obras póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo, continuação. Leão, 30 de janeiro de 1866. Grupo Villon, médium, Sr. G. Reticências. A nova geração. A terra freme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar, desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve, e Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano, e os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras, iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo, muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se, para retomarem o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência, e daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e, sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres, diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria. Como negar os espíritos? O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua, e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos,
novos tomés poderão tocar com o dedo. O velho mundo carcomido estala por toda parte. O velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que em vão quereis escorar o velho ídolo, atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Para trás, todos vós negadores do progresso, para trás com as vossas crenças de uma época que se foi, porque negais o progresso e vos esforçais por detê-lo. É que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigos de fé, clamando para a humanidade. Serás sempre criança, e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. Mas já tendes visto ficar-vos nas mãos das andadeiras da infância, e a criança salta diante de vós, e ainda negais que ela possa caminhar sozinha. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não, e bem o sentis, mas é tão agradável a quem se diz infalível crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade em que nem vós mesmos acreditais. Ah, que de gemidos não se soltam no santuário! É aí que, prestando-se ouvido atento, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizeis então, pobres obstinados? Que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja? Que por toda parte imprensa livre vos ataca e pulveriza os vossos argumentos? Onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão o esperais. Nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em agarrar-se ao passado que se vai, quando a nova geração, num impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós o futuro. Nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. Avante, diz ela, alargai a estrada, os irmãos nos seguem, ide com a onda que nos arrasta. Necessitamos do movimento que é vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade, que é a morte. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que havia de conduzi-los lá. A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porquanto os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo.
A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao vosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem dela os vossos irmãos, como vós mesmos. O dia chegou. A terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz, que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Um Espírito.